Em uma matéria de março de 2023, do Diário Carioca, foi computado que mais de 2 milhões de pessoas fazem exercícios físicos frequentes no Rio. Os dados são do Observatório da Atenção Primária à Saúde da Humane, com base em informações da pesquisa Vigitel. Entre os exercícios mais populares estão a caminhada, bicicleta, musculação, natação e o tênis. No entanto, o esporte no Rio de Janeiro começou bem longe das quadras e academias. O local é incerto, mas acredita-se que a Praia de Santa Luzia foi o berço de uma das atividades mais populares entre os jovens da época, o remo. Pois é, coincidentemente, a busca pelo corpo perfeito veio quase que literalmente das águas do mar. Eu me chamo Gregório Martins e esse é o Crônica Carioca. No episódio de hoje, conversei com o educador físico Rodrigo Kruger sobre a importância dos exercícios físicos e os perigos dos atalhos propagados pelos usuários de esteroides e anabolizantes. Na segunda parte, o educador físico e professor de jiu-jitsu Maurício Weibel conta como as redes sociais ajudaram a divulgar a prática do esporte e, ao mesmo tempo, transformou o profissional de educação física em influenciador. Episódio 5. Saúde é o que interessa ou as redes sociais estão com pressa? Praia de Santa Luzia. Uma praia que teve os dedos do rei de Portugal, Dom João VI. É bem provável que você nunca tenha escutado sobre, porque ela não existe mais. Assim como boa parte do centro do Rio, ela foi aterrada e virou ruas, praças, prédios e mais prédios. O único resquício que talvez possa te trazer alguma luz é a Igreja de Santa Luzia. Ali, do outro lado da rua, ficava o mar. Por muitos anos, a igreja estava num lugar remoto, de difícil acesso. Foi só no início do século XIX, em 1817, que Dom João VI precisou intervir. A história dessa intervenção é bem prática. O neto de Dom João VI, Dom Sebastião, sofria de um mal nos olhos. O avô fez uma promessa a Santa Luzia, caso Dom Sebastião se curasse. Segundo a liturgia da Igreja Católica, Santa Luzia é a santa que protege os olhos. O neto se curou, e na hora de pagar a promessa, foi informado a Dom João que o caminho do Palácio de São Cristóvão até a igreja era difícil e provavelmente as carruagens não chegariam ilesas até lá. Foi então que a rua da igreja, que tanto sofria com as ondas do mar, enfim foi aterrada. Com a promessa paga, iniciou-se um movimento de popularização daquele lugar. Depois do aterramento, veio a construção da Santa Casa de Misericórdia e o batismo oficial da Rua de Santa Luzia, como é explicado no livro História das Ruas do Rio de Janeiro, de Brasil Gerson, publicado em 1954. A praia em si também se popularizou com as casas de banho. No episódio 4 desse podcast, que fala sobre a invenção do biquíni, falei um pouco sobre elas. Mas como curiosidade, vale destacar a casa de banho Charneca da Lua. Mais tarde, o remo
despontou como o esporte favorito dos cariocas. Surgiram então os primeiros clubes de regatas, entre eles o Clube de Regatas do Vasco da Gama, fundado na Praia da Saúde, muito próxima da Praia de Santa Luzia. O remo surgiu da natação. As praias começaram a ser frequentadas por motivos médicos. Depois disso, virou recreação, e cada vez mais as pessoas passavam horas e horas dentro do mar. Foi então que o remo, esporte praticado ali mesmo, começou a ganhar um séquito de admiradores. Pelos poucos registros que restaram da época, os jovens começaram a perceber que os braços e os ombros cresciam com a prática do remo e davam um corpo mais robusto, semelhante aos praticantes de ginástica, que já existia desde 1859, bem próximo dali, na Sociedade Alemã de Ginástica. Note que ainda não havia um viés de saúde na prática do esporte. De recreação, ele começou a vislumbrar algo mais estético. A musculação, próximo do que conhecemos hoje, só chegou ao Brasil no fim do século XIX, principalmente influenciada por imigrantes europeus, especialmente alemães e italianos, que trouxeram consigo práticas de exercícios físicos e culturismo. Em toda a história, o culto ao corpo é notório e vem desde a Grécia Antiga. Alguns historiadores acreditam que atletas e guerreiros praticavam exercícios com pesos, como pedras e sacos de areia, para ganhar força e preparo físico. Na Roma Antiga, também existem registros de práticas similares, pelas pinturas que retratam os gladiadores, com braços e pernas bem definidos, o levantamento de peso, com certeza fazia parte do treinamento. No início do século XX, a musculação começou a se espalhar pelos Estados Unidos e Europa, com a abertura de academias e o surgimento de figuras como Charles Atlas, que promoveu programas de treinamento por correspondência. Nascido na Itália e emigrado para os Estados Unidos, Charles foi um famoso fisiculturista e autor de um método de exercícios isométricos para modelar o corpo. Comercializava um conjunto de apostilas em que ensinava seu método de exercícios, que ficou mais conhecido pelos anúncios em revistas em quadrinhos, numa das mais memoráveis campanhas publicitárias de todos os tempos. Nas décadas de 1940 e 1950, o fisiculturismo ganhou força com competições como Mister Universo e com o surgimento de ícones como Steve Reeves. Porém, foi só nos anos 70 que um outro imigrante mudaria a história da musculação: Arnold Schwarzenegger. Hasta la vista, baby. Criado em uma família austríaca, aos 14 anos, Arnold já sabia que o seu caminho estava entre halteres, barras e uma dieta extremamente restrita. Em muitas entrevistas, ele conta que nunca teve uma boa relação com o pai, mas que a criação tradicional austro-germânica lhe rendeu a disciplina que um atleta de fisiculturismo necessita. Muito antes de estrelar Conan o Bárbaro e Exterminador do Futuro, Arnold colecionava os prêmios de Mister Universo e venceu por 7 vezes o principal torneio de fisiculturismo mundial, o Mister Olímpia. Mas será que os exercícios físicos, especialmente hoje, com o advento das redes sociais, são vendidos como saúde ou como a busca por um corpo inalcançável? Rodrigo Kruger responde a essa e outras perguntas. Qual que é a diferença de atividade física para exercício físico?
Atividade física é tudo que você faz sem o intuito de gerar, né, um condicionamento ou um gasto calórico. Vou citar exemplos. Você fazer uma faxina em casa, você tem ali um esforço, você tem um gasto calórico, você tem ali uma perca de energia, porém sem ter esse intuito. Você tem o intuito de fazer a limpeza no ambiente, né? Já o exercício físico não. É tudo que você se propõe a fazer com o intuito de gerar um condicionamento, né, e um gasto calórico, mesmo que de baixa intensidade, né? Um exemplo, né, uma caminhada, você vai estar ali se propondo aquela atividade, aquele exercício, naquele período do momento, mesmo que de baixa intensidade, você está se dando esse intuito. Se você se propõe realmente a praticar, né, o ato, é um exercício. Se você está fazendo por uma obrigação, como se deslocar para o seu trabalho, é uma atividade física. Uso algo automático também. É, porque a gente tá se movendo o dia inteiro, né? Está se movendo o dia inteiro. Até mesmo em repouso. Até mesmo Tá. você está em repouso, sentado no seu sofá, logo é uma atividade física. Sim. Tá? Se você estiver se dando proposto de sentar e levantar inúmeras vezes com o intuito de fazer um esforço, é um exercício físico. Beleza? E se a gente está sempre em atividade, qual que é a importância do exercício físico? Então, eu vou tentar não ser generalista, tá? O exercício físico, ele tem ali o intuito da melhora da qualidade de vida, né? Isso é fato, todo mundo já sabe disso. Só que não é só esse o motivo. A gente tem que pensar não só em qualidade física, mas também nos princípios das valências funcionais, né? Todo mundo tende a envelhecer. E o envelhecimento ele vem acompanhado de um efeito chamado efeito sarcopênico. O que seria isso? A perca da massa muscular, a queima da massa muscular. Esse efeito ele é calculado aproximadamente 10% por década de vida. Ou seja, depois dos 30 anos, já perdeu mais de 30% da sua capacidade metabólica. Esse efeito sarcopênico começa a se tornar agressivo. E o exercício físico ele vai melhorar essa performance, essa qualidade. Você vai ter mais disponibilidade de se levantar, abaixar. Às vezes, pequenas coisas como sentar no sofá, amarrar o sapato. Isso é uma qualidade de vida. Isso é uma obrigação de ser humano, conseguir fazer que poucas pessoas estão deixando de fazer. Parece ser bobo aos ouvidos de muitos, né? Tipo, eu vou abaixar, vou amarrar meu sapato e vou ir trabalhar. Para muitos é uma realidade que está longe do alcance. E o exercício físico ele consegue te promover isso. E não só isso, tá? Você tem também mudanças na sua fisiologia, abaixo de determinados fatores hormonais, como estradiol, que seria o hormônio que tenta meio que envenenar o seu corpo, né? O aumento da testosterona, a baixa da progesterona, no caso do homem. Da mulher, já você tem uma regularização da progesterona, que são os hormônios que te mantêm o teu eixo equilibrado no seu corpo. Esses fatores, eles podem ser controlados através da prática de exercício físico regularmente. Sendo que há princípios e métodos para serem aplicados. Não necessariamente uma pessoa que faz um exercício físico, uma proposta 6 vezes na semana vai ter um efeito mais acelerado do que um que faz 3 vezes. Nós não pensamos assim, a gente tem que pensar que cada pessoa tem seu tempo e suas limitações. Isso tem que ser respeitado também. E você acha que tem uma data limite para começar a fazer exercício físico ou não? Não existe uma data limite, tá? É por isso que eu falo, vai fazer exercício físico, faça acompanhado de um profissional. Eu sempre indico para os meus alunos que vão adentrar na musculação ou qualquer outra prática que iniciem com 3 vezes na semana. Você vai fazer um dia e vai descansar um dia. O descanso também é parte do treinamento e você tem que saber respeitar isso. O seu corpo ele pode produzir uma série de fatores hormonais e você pode ter um efeito catabólico e não anabólico, né? Ou seja, o seu corpo no efeito catabólico ele vai degradar a massa muscular e no efeito anabólico ele vai potencializar o ganho dessa massa muscular. Saber respeitar isso, saber dividir esse padrão de treinamento, como aplicar a cada indivíduo é um fator crucial. Eu sempre indico às pessoas que estão dando o primeiro start, né? A primeira ida, 3 vezes na semana e tentar evoluir isso aos poucos. 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. E sempre respeitando as suas limitações, a sua fisiologia natural. E você acha que tem diferença de, por exemplo, homem e mulher? Você acha que os dois enxergam o exercício físico diferente? Você dando personal, por exemplo, dentro da academia?
tem... Não seria... acho que seria um resultado diferente. Você acha que tem ou não? Assim, não existe diferença de treino. Mas eu falo assim, por exemplo, o homem, ele te procura, por exemplo, para exatamente. ficar grande. Exato. A mulher te procura para ter mais saúde. Ou você acha que não? Ou você acha que às vezes depende mais da idade? Não. Nem da idade, tá? Isso tá muito mesclado. Isso é muito difícil de eu apontar. É basicamente assim, um modelo comercial de treinamento seria que mulheres vão focar sempre mais assim, glúteo, coxa, perna e abdômen. O homem vai sempre focar mais costas, peito e abdômen, braços, tá? Sendo que essa regra tem fugido um pouquinho do jogo. Essa regra tem sido um pouquinho alterada. Eu tenho visto mais mulheres buscando hipertrofia de membros superiores, querendo definir suas costas, os seus braços, tanto quanto o homem. E homens treinam perna de maneira absurda. Homens com genética e potencial de pernas, coxas, absurdo. Então essa regra tem fugido um pouquinho dos padrões, assim, pelo menos nesse último ano que eu venho observado. O fator da idade não necessariamente é um fator importante. É comum, inclusive, idosos estarem buscando esses padrões de estética corporal, né? Não só pelo efeito, você necessita ganhar ali aumento da sua massa muscular para poder preservar suas articulações, mas também por questões estéticas. Há um estudo que pautou que nos últimos 2 anos o maior público crescente nas academias foi a terceira idade, 60 a mais. Enquanto a galera 20 menos está correndo. Você vê mais galera 20 menos com efeitos de degradação genética mesmo do que a galera de 60 anos mais. Então esses questionamentos não têm sido mais vistos, não. Isso é uma coisa mais do passado mesmo. E você acha que as redes sociais, elas ajudam a divulgar o exercício físico, ou você acha que elas, às vezes, criam uma confusão na cabeça das pessoas? Porque começam a criar uma confusão, né? Confusão. É assim... Porque são corpos inatingíveis. Eu não vou nem te falar em relação a corpos inatingíveis. O grande problema é, o que vende mais? Mentira. O que vende mais é mentira. Você vai ver um blogueiro botando lá os 5 melhores abdominais para definir o abdômen. Pô, em um mês. Em um mês. Eu vou te falar de coração, você vai falar o básico, que eu estou falando aqui. Faça atividade física, faça uma dieta e busque acompanhamento. Só que o processo, às vezes, é de 1 ano, 2 anos. Ninguém vai recuperar em 2 meses o que estragou em 20. Não existe isso. Não existe esse santo milagre. Mas, né, os blogueiros vão vender isso porque é o que vende. Como emagrecer 10 quilos em 7 dias? Pelo amor de Deus. Não tem como. Nem se você comer só alface, beber água, você não vai emagrecer isso. E se você emagrecer, a que custo? A que custo? Vai degradar massa muscular, você vai manter a gordura corporal, que o teu corpo vai ter que estocar gordura, o teu corpo vai se autoconsumir. Não existe milagre. Existe tempo e periodização. Periodização é você planejar toda a estrutura do treinamento do indivíduo ao decorrer do tempo que ele vai ter disponibilidade. Tem alguém que mente nisso quando você pergunta assim, qual é o seu objetivo? Às vezes tem. Muita gente, muita gente. É comum você ver uma pessoa, principalmente homem, tá? Eu chamo daquele pessoa que é mais, assim, obeso, né? Tem uma obesidade, só que ele acredita que ele é forte. Ele tem um braço de 50 centímetros. Ele chega para você, qual é o teu objetivo? Não, é só definir. Pô, não é definir. Tá com um percentual de gordura de 50%. A gente tem que trabalhar o quê? Emagrecimento. Mas a internet vendeu para ele que 3 de 12 repetições é o que vai fazer ele emagrecer, vai fazer ele definir. E 3 de 15 é para emagrecer e 3 de 10 para hipertrofia. Só que a roda não gira assim, não. E essa coisa dos influenciadores, qual que é o maior risco que tem desses exercícios que eles passam? Existe alguma lesão assim que você pode ter de, sei lá, ser muito profundo, por exemplo, na coluna? Então, o que eu venho observado, né, desses riscos maiores assim, é os influenciadores que vendem treinos pré-moldados, tá? Quando a gente fala de estrutura de treinamento, a gente tem que atender a cada indivíduo de maneira individualizada. Você imagina um influenciador hoje com uma rede social de 2 milhões de seguidores, um exemplo. E o cara bota lá, né, a consultoria. O cara vai pegar aquela ficha e vai dividir em 3 parâmetros. Iniciante, intermediário e avançado. E vai estipular pelo sexo
de acordo com a comercialidade, que foi o que eu falei anteriormente. Mulher vai sempre dar ênfase no glúteo, coxa e abdômen. Homem, tronco, braços e abdômen. Então, ele não vai trabalhar atingindo o teu princípio específico. Você, por exemplo, pode ter uma lesão de coluna que você não sabe. Você pode ter, de repente, algum distúrbio fisiológico que você não sabe. Pode ter, de repente, ali sei lá, uma arritmia, um exemplo, e você não sabe. Aí o cara vai te induzir, você tem que fazer cardio todos os dias por 40 minutos para poder forçar o emagrecimento. Só que teu coração não está apto a fazer isso. Aí você estipula isso para o cara, tentando fazer a frequência cardíaca dele subir, e o cara pode ter uma parada cardíaca. Você pode passar um agachamento para um cara que tem um desvio na coluna que você nunca nem viu. E esse peso, né, chama de peso axial, que é você botar a barra acima da sua linha da sua coluna, vai fazer uma compressão nas suas vértebras. E esse desvio vai se tornar mais acentuado e o risco vai ser muito maior de lesão. Eu peguei recentemente uma ficha de treinamento de uma aluna que comprou, não vou citar o nome, mas ela comprou uma ficha de treinamento que, tinha FST7, que é um treino absurdo, que você tem que fazer contração no aparelho e depois tem que fazer um alongamento de 20 segundos. É um excelente método de treino para um aluno avançado. E ela comprou, ela pagou R$20. Que isso. Ela pagou R$20 nesse método de treino. E acreditando ser o supra-sumo para ela. Só que era uma pessoa de idade, com baixo condicionamento físico, e notoriamente ela tentou executar um movimento e sentiu dor. Eu tive que abortar, chegar para ela e ter essa mesma conversa com ela. Eu fiquei, 20, 30 minutos conversando, explicando para ela que aquilo ali não era legal. Caramba. Que ela tinha que buscar um profissional que atendesse e comportasse as necessidades fisiológicas dela naquele primeiro momento, as condições da biomecânica. Não é assim. Então, esses riscos iminentes, têm se tornado cada vez mais visíveis. Né? Posso até dizer que são riscos de vida e morte, não é só de lesão. Caramba. E quando a pessoa se lesiona dentro da academia? É o aluno ou a academia acaba sendo responsável? Existe uma lei chamada Lei Lucas. Eu não vou lembrar o número nem quando ela foi lançada. Mas dizem que uma criança no colégio ela se engasgou, a professora ela não tinha o curso de primeiros socorros e a criança havia morrido por asfixia. Desde então, todos os professores que trabalham na área de ensino e educação, somos obrigados a fazer um curso de primeiros socorros, né? Esse curso tem que ser renovado a cada 2 anos. Isso é lei. E profissionais de educação física não são diferentes disso. Nós somos obrigados a fazer o curso, né? Mesmo que tenha o curso, tem que fazer as atualizações desse curso. E esse curso é justamente para poder amenizar isso. Então, se a academia ela for regulamentada direitinho junto ao Conselho Regional de Educação Física, que é o CREF, os profissionais vão saber como atuar. Agora, é o que eu sempre falo para todo mundo, inclusive para o meu grupo de profissionais. É um ambiente que está propício a ter problema. Sim, claro. É peso solto, pessoas vendo blogueiros de internet. E a quantidade de aluno é muito maior do que de instrutor. Não tem como você, evitar que vai acontecer algum acidente. Mas a gente tenta sempre evitar de trabalhar de maneira segura. Evidentemente que tem aquela pessoa que é turrão, que não vai aceitar aquela ideia naquele primeiro momento. Sim. E ele corre risco de se lesionar. Aí de quem é a culpa? É do aluno ou de quem foi lá e falou para ele, você vai se machucar? Infelizmente é dele. Eles são um termo de contrato. É por isso que algumas academias não aceitam pessoas abaixo de 18 anos. Porque você assina um contrato de responsabilidade. Tá. Hoje em dia, na minha academia, eu aceito. Eu aceito a partir dos 12. Mas aí o pai tem que assinar. O pai assina e eu autorizo mediante o acompanhamento, tá? Ou do responsável, né? Ou seja, os pais, ou o acompanhamento de um profissional de educação física, certo? Esse acompanhamento, ele serve para quê? Uma criança, né? Vamos botar assim, um adolescente de 12 anos, ele não vai ter a estrutura de ter maturidade para respeitar aquela carga dele. Ele pode chegar à academia como se fosse um playground, né? Um parque de diversões. Então, eu peço, né, essa responsabilidade dos pais. Se você não puder vir com seu filho, contrate um personal para acompanhar ele. Mas eu tenho todo um protocolo de autorização para isso acontecer. Entendeu? E esse é um dos motivos no qual isso é um problema. E aí, voltando a essa coisa do influenciador, porque quando deu o boom do fitness na internet,
O grande problema das academias e dos educadores, né, físicos eram essas coisas, essas coisas de exercício mal ensinado, coisa assim, né? Hoje o negócio já escalonou, porque agora tem a questão dos anabolizantes, né, que aqui no Brasil meio que perdeu o controle, né? Até para isso, porque eles fazem. Tem influenciador que faz propaganda assim, abertamente, né, nas redes sociais, tal, com link para o pessoal comprar e tal. Sem receituário médico, sem nada. Aí eu vejo também uma crescente de adolescentes, né, entrando nisso, adolescentes, meninos ali nos 18, 20 anos, né, que já tem uma taxa alta de testosterona e tal. Qual que é o risco assim desses esteroides anabolizantes para pessoas dessa faixa etária? Assim, vamos tentar No enfatizar. futuro pode ser que eles não produzam mais? Assim, vamos tentar enxergar os dois pontos de vista. A gente descriminaliza muito, né? O uso de esteroide, anabolizante. Sim. Errado. Eles têm uma função. Exatamente. Tudo você tem uma função. Uhum. Você imagina uma pessoa, né, com câncer, perdendo massa muscular. Ela tem indicação, sim, de utilizar aquilo ali. Uhum. Uma pessoa que está ali na sua fase, vamos botar assim, 40 a mais, homem 40 a mais, um exemplo. Um estudo também comprovou isso, tá? Recentemente um estudo disse que 90% dos homens, tá, que estavam com quadro depressivo adentravam o hospital e procuravam logo o quê? Um psiquiatra, né? E procuravam um clínico geral com sintomas, pô, tô cansado, tô com baixa autoestima, tô com pouca disposição. O médico já tinha depressão, né? Tava com antidepressivo e o cara afundava mais. Hoje em dia, os médicos estão um pouco mais assim, né, em receio a isso, buscando entender um pouco mais. E isso foi comprovado que essa depressão, na realidade, era só baixa de testosterona. Então a reposição acima dos 40 anos se tornou cada vez mais comum. Reposição hormonal. Você fazer a aplicação ali da testosterona com medidas para poder elevar ela. Só que assim, isso... E que é uma dose controlada, muito menor, né? Controlada. Que as pessoas dizem que chamam de dose de reposição, né? Dose de reposição, exatamente. Só que assim, né, pessoas estão utilizando isso para ter, né, ganhos musculares. Um ganho muscular, né, uma estética, né? Uhum. Aí o que acontece? Qual é o grande malefício disso? Né? Uma pessoa que tem uma taxa de testosterona já regulamentada, vamos botar assim, uma taxa já aceitável, você ejeta mais testosterona no seu corpo, você vai passar acima do linear, que o teu corpo vai estar ali aceitando. Primeira coisa, o teu corpo vai parar de produzir. Ele vai subentender se já está elevado aquela quantidade, para que eu vou produzir mais? Ou seja, vai cortar a produção natural. Aí começaram a divulgar na internet, né, o chamado TPC, que é o tratamento pós-ciclo, porque é utilizado por ciclos, né? Vamos botar assim, ciclos de 10 dias, 10 aplicações, 10 aplicações. Então a galera começou a fazer o TPC. Só que o TPC, ele é um método utilizado para um tratamento pós-ciclo que atletas de alto rendimento utilizam. Não necessariamente vai ser utilizado por qualquer pessoa. Sim. Então, qual é o grande risco disso? Primeiro, você vai parar de produzir aquele hormônio que está agitando no seu corpo. Segundo fator, você vai elevar tanto a sua taxa de testosterona, um caso homem, tanto a taxa de testosterona, que o teu próprio corpo vai começar a produzir, vai começar a fazer a quebra, vai produzir o GHT. O GHT vai converter, e a testosterona vai virar progesterona, e o teu corpo vai começar a se desregularizar. De início você vai ter queda de cabelo, pode desenvolver ginecomastia, que é o aumento do peito do homem. Literalmente, ele parece uma mama de mulher, um seio de mulher. Você pode ter outros fatores como... Tem espinha também, né? Espinha. Alguns hormônios, eles vão deixar a tua pele tão oleosa que você vai brotar acne. Essas espinhas vão geralmente incluir muito nas costas, na região dorsal. Alguns hormônios eles já têm isso como característica mesmo, ainda mais o hormônio andrógeno. Que são hormônios que vão ajudar na quebra do GHT. Então, assim, esses fatores é a curto prazo. A longo prazo, você vai ter ali o princípio da infertilidade, porque o cara não vai mais produzir testosterona. A mulher, por sua vez, que monta tanta testosterona, que já é uma coisa baixa na mulher, ela vai ter outros fatores que vai ser também realmente atrofia uterina, ou seja, ela não vai conseguir mais comportar uma gestação. Ela pode ter aumento do clitóris, ela pode ter sensibilidade. No início, tudo é maravilha, tudo são flores, então a libido vai estar lá em cima, só que ao decorrer de um ciclo,
o teu corpo vai se adaptar àquela medicação e você já não vai ter tanta elevação assim. Ou seja, a tua libido que estava ali em cima vai estar lá embaixo. A tua busca, né, o que você estava no auge, naquele primeiro momento, anos depois já não vai estar mais. E isso aí cada vez mais se torna agressivo. E sem contar que tem coisas que é feito em esses laboratórios de fundo de quintal, né? Exatamente. Você não sabe nem o que tem ali dentro. Exatamente. Né? Porque é vendido, né? É vendido em farmácia. A maioria... Tem rede de Instagram aí, né? Com milhões de seguidores, atletas né, divulgando, né? Até fazendo trend, né? Piadinha, né? Quer tomar um suco? Assim, não é legal, tá? Não é maneiro, dá ruim, dá problema. Só que eu não consigo entender como é que isso é divulgado ainda e essas redes não caem. Não caem. Não consigo entender isso, como é que isso acontece, né? Mas eu tive recentemente, eu conheci até um rapaz que ele estava usando insulina por conta própria e ele andava sempre com uma bala no bolso porque virava e mexia, ele desmaiava. Ele aplicava insulina em si mesmo para tentar buscar, né? Ele queria definir o corpo. Estava tomando insulina. E ele andava com uma bala, porque ele sabia que ele estava desmaiando frequentemente, como se fosse uma coisa normal, uma coisa comum, desmaiar. Sim. Hoje eu uso do Ozempic, né? As pessoas fazem esses vídeos aí no YouTube falando que eu fico um pouco tonto, eu fico não sei o quê, como se fosse uma coisa comum, né? O Ozempic veio aí para poder, né, tirar, né, essa compulsão da pessoa de comer, quando na realidade precisa fazer essa uma reeducação alimentar. Sim. Eu falo isso, né? Não é dieta que vai te emagrecer. É você saber se educar, saber as trocas, né, que você vai fazer, o que fazer. Isso é acompanhado de que um nutricionista, um especialista. E essas coisas, esses campeonatos aí de o Mr. Olímpia, outros do mesmo tipo, que hoje, aqui no Brasil, a gente não, pelo menos assim, não era tão acessível, as pessoas não falavam tanto sobre essas competições, né, porque é muito caro você ser um halterofilista, né, não é uma coisa barata. E a gente sabe que nessas competições tem muito, né, o uso dessas drogas mesmo, né? E é uma coisa que não tem como regular, porque é um freak show, né? Quanto maior o cara for, ou a mulher também, melhor ali para a competição. Você acha que algum dia isso vai ter alguma regulamentação ou não? Não, né? Então, muito difícil. Existem campeonatos, né, que... naturais. Naturais, né? Isso aí... Existe um controle, existem categorias específicas para isso, né, de naturais, né? Ao ponto a gente tem que dividir, né, naturais e hormonizados. Qual é, assim, isso, ao meu ver, isso não vai acabar. Essa fomentação aí não veio para ficar realmente. E a conscientização de quem vai estar utilizando ou não tem que partir de quem realmente atua na área. É igual eu estou fazendo aqui hoje, né? Eu estou sendo aberto. Eu sou contra o uso de esteroide anabolizante? Não sou contra. Eu sou contra do uso indevido a pessoas que não necessitam naquele momento. Rodrigo, mas eu quero hipertrofia. Eu posso, então, usar? Vai no médico, conversa com o médico, vê o que você necessita para o teu objetivo. Ele vai te receitar. De maneira segura, dosando todos os hormônios, você vai fazendo periodicamente. Porque eu quero virar um atleta. De antemão, eu vou te falar. Você vai ter um gasto absurdo com alimentação, suplementação, endocrinologista, nutricionista, personal trainer. A gente está falando de um gasto de 10 a 20 mil. Sim. Mas um atleta fulano de tal, ele tem uma vez um patrocínio de uma marca. Uma marca tal patrocina, já fomenta a pressão aos suplementos. Já consegue economizar ali 4 a 5 mil só em suplementações. Chega junto, de repente, um centro de treinamento, ou chega junto, de repente, ali numa dieta, ou num preparador físico. O que eu falo não é barato, não é fácil, é sofrido. Eu já vi vídeos de relatos de ex-fisiculturistas que os caras são gigantescos, é cara de 140 quilos. O cara ele não tem um conforto de vida. Ele fala isso, eu não sou confortável, eu não vivo bem. O cara ele sente dor, ele não tem posição para estar na cama. O cara tem 140 quilos. É massa muscular, mas são 140 quilos. Ele sente dor. Eles falam, hoje eu não sou mais, por quê? O preparo para me subir no palco é absurdo. Ele tem que fazer um déficit calórico para atingir o peso tal. Ele tem que fazer um protocolo de desidratação, tomar às vezes só água destilada. Durante esse período ele tem ali aquela fase ali de cortar carboidrato, aumentar a água, depois ele tem que tirar a água, aumentar o carboidrato. E nessa, uma amiga minha que era uma ex-fisiculturista, ela teve que no dia da apresentação dela nos palcos, ela foi obrigada a comer 4 pizzas gigantes.
Que isso. Só para poder inchar o corpo dela. Caramba. Tu imagina, você tá há 2, 3 semanas em déficit calórico, comendo pouquíssima quantidade de comida, e você ser forçado a comer 4 pizzas. É absurdo. Ela falou, eu vomitei. Eu tinha que empurrar para dentro aquela pizza. Parece que é bom, que é gostoso, mas não é. Eu forcei aquilo. Eu tinha que forçar. Eu vomitava. Caramba. Eu passei mal, passei muito mal. Fiquei dias passando mal. Meu abdômen ficou dilatado, distendido. Mas aqueles momentos ali no palco, ela ficou com os músculos dela irrigados de glicogênio e aparentemente maior. Só que não é assim que funciona. Por trás daqueles minutinhos ali, tem muito trabalho, tem muito sangue, tem muito suor. Sim. Compensa para uns, mas para 99% das pessoas, de coração não compensa. Essa busca Incessante, né? incessante por esse objetivo, não vou dizer que seja inalcançável. É alcançável, mas a que custo? Sim. A que preço? Sim. Você vai ganhar o quê? Vai ganhar quanto por isso? Não, você falou esse negócio aí do cara que queria, né? O cara, quero ficar seco, né? Hoje a gente se vê muito mais por conta das redes sociais, né? A gente não se via tanto. A gente tirava foto e aí demorava para imprimir, e quando imprimia você não ficava olhando aquela foto ali. Como hoje você fica olhando as fotos que você tira, se olha né, o tempo inteiro no celular e tal. Você acha que isso aumentou o número de disforia, por exemplo? Da pessoa querer, ela não se enxergar, ela não se vê, né? Porque tem isso, né? A tela, ela não tá mostrando quem você realmente é. Ela te deixa um pouco mais arredondada, ainda mais quando você faz stories, né? O rosto fica um pouco mais arredondado. Assim, eu costumo até falar isso para os meus alunos, é um fato curioso. Aí você chega para mim, um aluno e fala assim, poxa, eu não vejo mudança, eu tô treinando já 3 meses, eu não tô vendo nada. Aí eu falei, relaxa. Quando o teu vizinho fala para você assim, nossa, passou do limite, já chega, tá muito magra. Aí você vai ver. A gente todos os dias, a gente vai no espelho para escovar nossos dentes. A gente passa frente ao espelho para corrigir nossa postura, para nossa camisa, se estou bem vestido ou não. Você se olhar frequentemente, diariamente, você não tem percepção do quanto você está mudando. Mas as pessoas ao seu redor vão observar isso. Uma tia que não te vê há 1 mês, 2 meses, 3 meses, quando ela te vai falar assim, nossa, como você está mudado, está mais forte, está mais bonito, está mais ereto, com a postura mais saudável. E o interessante da rede social, apesar dos seus polos negativos, isso também é um polo positivo. Você se vê anos mais novo, como você era e o que você está se tornando agora. Tem idade mínima para começar na musculação? Porque antigamente existia aquela... Eu não sei se isso é verdade ou se isso é uma fábula, né? Mas existia aquilo de que 12 anos não podia fazer musculação porque não crescia. Isso é verdade ou não é? Então, isso na realidade, isso aí surgiu por conta Da ginástica? Das ginásticas, né? As meninas, né, por exemplo, elas são baixinhas, né? Mas pensa que elas não são baixinhas por conta da ginástica. Elas são ginastas por serem baixinhas. O esporte precisa que o esporte escolheu elas, não elas escolheram o esporte. Entenda que o centro de gravidade delas são mais proximais. A gente costuma dizer isso, né? Quanto mais baixo a pessoa, mais fácil é para executar certos malabares. Dar aquelas piruetas, carpadas, aqueles mortais, fica mais fácil. Uma pessoa quanto mais alta, mais difícil é. Não é impossível, mas é mais difícil. Então, esse mito surgiu a partir daí, sendo que não é uma verdade, tá? Nenhum estudo hoje comprovou que uma criança de 7 anos, 6 anos, fazendo exercício físico, ela vai ter ali uma interrupção do crescimento dela. Pelo contrário, estudos já mostraram que isso ajuda, inclusive. Existem métodos de treino até para crianças, que a gente costuma chamar de treinos mais modulados ali, que são próprios para crianças poderem realmente até ajudar nessa fase mesmo aí de a maturação, a fase do estirão, que é a fase que o homem está desenvolvendo a caixa torácica, as pernas crescem mais. Geralmente é por volta dos 12 anos, que ele está mais... O cara tá mais bobão, né? Ele costuma cair bastante, porque tá a perna crescendo, a voz está mudando, e fica meio com o eixo desequilibrado no corpo. Então, assim, não existe idade para começar, existe maturidade para começar. As redes sociais revolucionaram o comércio mundo afora. Mudou completamente a forma como os profissionais falam sobre os seus produtos e serviços. O mercado fitness foi o que mais sentiu. Anualmente, em média, as academias e empresas voltadas à prática de esportes movimentam 8 bilhões de reais,
com uma taxa de crescimento de 13,97% em 2023. E aí, irmãozão? Olha, monstro, Pô, como é que foi a luta lá, cara? Perdeu, né? Perdi, pô. O que houve? Tava nervoso no dia? Não, pô, perdi mesmo. Perdeu mesmo. Já sei, o juiz roubou. Não, perdi. Perdeu? Já sei, o tatame era diferente da nossa academia, você acabou escorregando. Não, eu perdi. Tava mal do estômago, ficou nervoso. Meu amor, eu perdi. O cara era melhor que eu. Ah, tá. O educador físico e professor de jiu-jitsu, Maurício Weibel, é um exemplo de como as redes sociais trouxeram não só notoriedade, como também uma nova profissão. Quando que você começou a entender que as redes sociais elas podiam fazer parte do seu trabalho? Você já dava aula de jiu-jitsu antes ou não? Ou a ideia do jiu-jitsu veio com redes sociais já ao mesmo tempo? Eu sou formado em educação física desde 2014. Naquela época, as redes sociais já estavam começando a ganhar forma, né? Vamos dizer assim, o forte era mais o Facebook, né? O Instagram estava começando aí nessa época. E desde então, né? Desde o início das redes sociais, ela foi usada como ferramenta para divulgar o trabalho de cada um, né? Só que hoje em dia é ao concurso, né? Todo mundo divulga através das redes sociais. Sim. Mas ela já, desde bem antes, é que elas já faziam esse papel. Não como hoje, né, com a força que tem hoje, mas desde sempre faziam esse papel. E rede social a gente sabe que ela é uma coisa cíclica, né? Uma hora ela tem uma linguagem, outra hora ela tem uma outra linguagem. Aí hoje, por exemplo, você faz vídeos muito focados ali no jiu-jitsu. Mas sempre foram vídeos assim ou não? Ou você teve que mudar seu conteúdo para o que a rede social estava exigindo? Na realidade, os vídeos específicos de jiu-jitsu eu comecei tem pouco tempo. Tem 2 anos, 2 a 3 anos atrás eu comecei postando mais como uma brincadeira mesmo. Não foi algo que eu pensei, a partir de agora eu vou começar a postar. Não, é uma coisa que eu já faço diariamente, né? Eu treino todos os dias, então para mim não é dificuldade nenhuma gravar. Eu comecei a gravar uns vídeos despretensiosamente e deu um boom assim, que a coisa foi para frente e eu continuei fazendo e faço até hoje. E nesse boom aí que você falou, foi um vídeo ou já foi um crescimento assim orgânico? De vários vídeos? Sempre foi orgânico. Eu nunca paguei, nunca patrocinei nenhum vídeo, sempre foi organicamente, né? Como eu disse, né? Como eu treino todos os dias, eu tenho facilidade de estar gravando, eu gravei, eu não me lembro agora exatamente se teve um vídeo específico que explodiu, mas eu acho que foi a junção de vários que eu coloquei e a partir daí começou a dar liga, né? Vamos dizer assim. Uhum. E você acha que essa coisa do profissional, especialmente de educação física, né? Que a gente sabe que tem um nicho de mercado muito grande na internet, de pessoas que buscam isso, inclusive, em redes sociais. Você acha que o profissional hoje de educação física, ele está sendo obrigado a estar nas redes sociais? Principalmente o profissional de educação física, né? Porque é uma área que mexe com o corpo, né, das pessoas. As pessoas elas estão buscando ali uma qualidade de vida, uma estética, né? E o Instagram especificamente é sobre isso, né? É sobre estética, é todo mundo ali querendo aparentar a melhor forma física possível. Então, a educação física, especificamente, o professor que não está no Instagram atualmente está um passo atrás, né? Porque é uma ferramenta essencial hoje em dia para os professores. Mas você faz isso porque você quer fazer ou porque você acha que se você parar, isso vai afetar, por exemplo, a quantidade de alunos que você tem, né? Na verdade, é como se fosse um portfólio, né? Antigamente a gente distribuía aquele cartãozinho, né? Olha, toma aqui, eu sou personal, eu sou professor de jiu-jitsu, querendo pode entrar em contato comigo. Hoje em dia isso acabou, né? Hoje em dia o seu cartão de visitas é basicamente o Instagram. Então, quem não é visto não é lembrado. E se você não está postando ali constantemente, você não vai ser lembrado. A verdade é essa. E você vê diferença quando você posta, por exemplo, um vídeo mais brincalhão de um vídeo um pouco mais técnico? Você vê diferença de resultado ou não? Então, pela minha vivência, né, não que seja uma verdade absoluta, mas pela vivência que eu tenho nesses 2 anos aí que eu venho postando,
as pessoas elas têm preferência pela pegada ali mais descontraída, né? Pelos vídeos ali de comédia e tudo mais. Não que os de técnica não sejam importantes. Eu acho que o ideal é conseguir mesclar a parte ali mais descontraída com a parte técnica também. Não ficar só em um e também não ficar só em outro. Mas com certeza essa parte meio comédia, ela sempre tende a dar mais certo. E falando assim, quando a gente coloca na ponta do lápis, você vê, no tempo que você está na internet, você vê que a sua vida como professor de jiu-jitsu, ela evoluiu, assim, quando a gente fala financeiramente falando, né? Evoluiu depois das suas redes sociais, né? Depois desse crescimento das suas redes sociais, ou você acabou se tornando um influenciador? Você ganhou uma nova profissão. Sim, ganhei uma nova profissão. Você falou tudo. Além de professor de educação física e professor de jiu-jitsu, hoje em dia eu sou também um influencer. Até o meu professor lá do jiu-jitsu, né, o meu mestre lá de onde eu treino, ele fala, chegou o influencer. Então, mais uma frente aí que eu tenho hoje em dia de trabalho, que hoje em dia é um trabalho, né? É uma nova profissão, podemos dizer assim. Sim. E esse seu novo trabalho, você tem frutos também, né? Rendimentos com ele, porque imagino que você tem patrocínio, essas coisas, né? Que devem surgir por conta dos números. Sim. Tenho alguns patrocínios, já fiz algumas publis, né? Que chama. Sim. Eu, hoje em dia, considero uma renda extra para mim. Não é minha renda principal, porque minha renda principal são as minhas aulas, mas é uma boa renda extra que eu tenho. E algum dia você se vê trabalhando só com a internet, só com as redes sociais? Bom, acho que o sonho de todo mundo é isso, né? Ganhar dinheiro dormindo. Só que essa frase ela é meio errada, porque não existe você ganhar dinheiro dormindo. Você trabalhou muito para você conseguir ganhar o dinheiro dormindo. Então você fez alguma coisa antes. Mas por enquanto eu não tenho essa pretensão de viver de internet não, porque eu gosto da minha profissão, eu gosto das minhas aulas, eu gosto de dar aulas. Então eu acho que podendo conciliar os dois, para mim eu prefiro dessa forma. Não tenho a pretensão de ficar só nas redes sociais, não. A grande pergunta que fica é: saúde é realmente o que interessa? Será que a nossa percepção da imagem postada na internet, aliada a uma necessidade de aprovação, é o verdadeiro motivo por trás de tantos agachamentos? E como se muda uma geração esteticamente tão cobrada? O estudo O Impacto das Redes Sociais na Imagem do Corpo, publicado em revistas como Body Image, investiga como o uso de redes sociais afeta a percepção corporal e a autoestima dos usuários. Os principais pontos abordados incluíram exposição a imagens idealizadas, comparação social e efeitos na saúde mental, causadores de transtornos alimentares, ansiedade e depressão. O estudo sugere a necessidade de maior conscientização sobre os efeitos das redes sociais na imagem corporal e propõe intervenções, como educação midiática e promoção de conteúdos mais diversificados e realistas. Você já pensou em seguir pessoas que se pareçam mais com você? Essa é a pergunta proposta pelo estudo, que sugere um teste de 30 dias, deixando limitados os perfis com padrões de beleza inalcançáveis. Eu confesso que a minha relação com o mundo fitness mudou consideravelmente. Os 5 anos de academia, interrompidos por 2 vezes em hiatos que duraram meses, me fizeram entender que a jornada é tão lenta quanto 30 eternos minutos em cima de uma esteira. Obrigado por ouvir a mais um episódio do Crônica Carioca. Se você quiser ficar por dentro das atualizações do podcast, é só seguir o perfil em qualquer uma das plataformas digitais, ou mesmo no Instagram, @eugregoriomartins. Um grande abraço e até a próxima.